O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim Jesus falou, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, continuamos um dos textos mais polêmicos da Sagrada Escritura. Polêmico na sua proclamação, isto é, no seu fato histórico a partir do qual impeliu João a nos deixar relatado este evento. Polêmico também na sua adesão à igreja, porque na igreja do primeiro século, nos primeiros séculos da igreja, este texto foi causa de discussão por muitos e foi uma confusão sobre a canonicidade do Evangelho de João, justamente por causa desta e algumas outras passagens, e polêmico ainda hoje, principalmente quando nós olhamos para o cristianismo. Vamos falar para um pouquinho além das nossas paredes do catolicismo. Há cristãos que rejeitam veementemente esta passagem da Escritura e não sequer a pregam, ou a leem, ou a meditam. O que há de tão polêmico nisso tudo? Escandaliza-nos ainda hoje? A pergunta é a mesma que escandalizou na época de Jesus, que escandalizou a origem da igreja, que escandaliza os protestantes e que, pasmem, escandaliza em muito católico que ainda não cresceu na fé. Como é que nós podemos comer a sua carne? De fato, meus irmãos e irmãs, a palavra grega que é usada aqui para carne é carne mesmo, sarx, que é isso aqui, ó, carne, músculo. Jesus aqui não sequer, vamos dizer assim, ratifica a sua palavra. Vamos ir lá no contexto. Jesus está falando do pão da vida e tudo começou porque ele multiplicou pães. E aí o povo foi tudo atrás de Jesus para ganhar pão. Como nós ainda somos assim? Vamos atrás de Jesus por interesse. Vamos atrás de Jesus por aquilo que Jesus pode nos dar. Ou numa pretensa vantagem que nós podemos tirar por causa de Jesus. Quantos seguem Jesus para ganhar fama? Seja, agora está na moda, né, o TikTok, o Instagram, seja nas redes mais formais de comunicação. Quantos seguem Jesus para ganhar dinheiro e fazem de Jesus um comércio? Quantos seguem Jesus para ter todos os seus problemas resolvidos? A mesma multidão que seguia Jesus por causa do pão, e não por aquilo que Jesus é. E aí Jesus começa a mostrar um pão muito mais importante que o pão que ele pode dar, o pão de verdade que sacia a fome do nosso corpo, o pão da vida, que é ele. E veja, Jesus vai falando, e nós estamos ouvindo isso desde segunda-feira: eu sou o pão da vida, quem come nunca mais verá a morte, vai ter a vida eterna, eu vou ressuscitar no último dia.
E o povo está ali, mas ele está falando isso num sentido metafórico, né? Não é comer com a boca, é num sentido espiritual. Jesus poderia agora voltar atrás e dizer assim, é verdade, eu me expressei mal, eu usei o verbo aqui que significa manducare em latim, isto é, mastigar, comer, triturar, mas não é isso que vocês estão entendendo. Jesus não volta atrás. E agora ele acrescenta, quem come a minha carne e bebe meu sangue. Se não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tereis a vida em vós. Mas quem come a minha carne e bebe meu sangue, este permanece em mim e eu nele. Aqui nós temos a explicação mais antiga, mais real e ao mesmo tempo mais profunda do que é a Eucaristia. A Eucaristia, em primeiro lugar, é para ser comida. Ela é para ser ingerida, a fim de que nós nos misturemos em Cristo, do mesmo modo que a carne de Cristo se mistura na nossa carne. A Eucaristia não é um símbolo, como alguns católicos acham. Erradamente, alguém precisa alertar. E eu não tenho problema de ficar com a fama do padre bravo, severo, retrógrado, não tem problema nenhum, não. Estou com a igreja. Quem não crê que aquele pão consagrado é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, que aquele vinho consagrado é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, é tudo menos católico. Pode ser cristão, pode ser espírita, pode ser o que você quiser, não é católico. Porque nós cremos, desde os apóstolos, e João comprou briga com muita gente ao colocar isto aqui, que a carne de Jesus ela é verdadeiramente uma comida. E que o sangue de Jesus é verdadeiramente uma bebida. E que não tem como a gente estar nele, e não tem como ele estar em nós, se não for comendo da sua carne e bebendo do seu sangue. Vejam, meus irmãos e irmãs, aqui se escancara para nós um milagre supremo do amor que não é visível aos nossos olhos. A salvação não é visível com os olhos da carne, tal como a carne de Cristo não é visível com os olhos humanos. Só é possível vê-la, como nos recorda Santo Tomás de Aquino, pelo dom inalienável da fé. Só a fé é o bastante para que nosso coração entenda de fato que adoramos não um pedaço de pão. E que tristeza, deixa o padre fazer um desabafo, até para isso depois não virar gastrite, né, Bárbara? O quanto que nós perdemos o fervor à Eucaristia. O lugar menos visitado desse santuário é a Capela do Santíssimo. Jesus fica ali abandonado. Se não fosse nosso padre, que fosse lá dar um bom dia, uma boa noite para ele, tadinho. A Luzia também faz isso, ela está ali me recordando. Boa parte dos peregrinos chegam aqui ansiosos para ver a imagem de Nossa Senhora da Piedade, mas ali escondido está quem é muito maior do que Nossa Senhora da Piedade. Quando não muito, os peregrinos comungam como se estivesse recebendo uma bolachinha da padaria. E às vezes mata até o padre de raiva, porque chega depois da consagração e entra na fila da comunhão como se a gente não estivesse vendo, né? Mas quem acusa é a consciência de cada um, o que eu posso fazer, né? Nós não entendemos o que é a Eucaristia. Se os nossos olhos vissem de fato o que é o sacramento da Eucaristia, ao mesmo tempo que o nosso coração se enchesse de grande júbilo, nós nos aproximaríamos, como diria São João Maria Vianney, se não me falha a memória, com tremor e temor. Porque ali se manifesta o coração do Senhor. E o porquê que Jesus diz isto hoje para nós, na Páscoa? Recordamos-nos que a moldura que nos faz ler todo o texto da liturgia é o tempo litúrgico que celebramos, e estamos na Páscoa, celebrando o mistério da ressurreição de Jesus. Porque a carne que nós comungamos no altar, o sangue que nós bebemos, não é de alguém morto. Diferente da carne que você vai lá no açougue e compra, que é de um animal que morreu, senão você não pode comer. Quando você come da carne do Cristo, você toca o Cristo vivo. A Eucaristia é um grande sinal da ressurreição do Senhor. Ele continua vivo, aleluia, em corpo e alma no céu. Mas ele continua vivo em corpo e alma
divindade nos nossos sacrários. Este mistério é o mistério da ressurreição. Porque senão, vejam meus irmãos, se literalmente fosse para comungar o Cristo morto, desculpe que eu vou dizer, vai escandalizar muita gente, mas nós precisamos ser realistas. Todo mundo tinha que dar uma mordida em Jesus lá na cruz, e somente os que estavam naquela época teriam a salvação. Mas a carne de Jesus é verdadeiramente carne. É o seu corpo, e o seu corpo está glorioso, ressuscitado. Por isso ele pode se dar na Eucaristia. Porque o corpo do ressuscitado não está circunscrito mais à lei da física humana. Ele pode fazer aquilo que humanamente nós não podemos fazer. Vejam, quando nós comungamos, nós recebemos o corpo de Cristo no nosso corpo. Deus entra em nós. Eu crendo ou não crendo, eu acolhendo ou não acolhendo. E aí a pergunta está justamente para nós: como eu acolho o Senhor que me visita em cada Eucaristia? Na hora do almoço eu brincava com o Padre Wagner, com a Luzia que estava almoçando. Nós às vezes vivemos de uma hipocrisia tamanha, porque quando nós colocamos o corpo do Senhor no ostensório, tem gente que vê até estrelinha e chora, e Jesus é meu tudo, mas na hora que recebe o corpo de Jesus na mão, recebe com desdém, que eu fico pensando assim: será o mesmo corpo de Cristo? Será que a Eucaristia que nós comungamos é menos Eucaristia do que aquela que adoramos? E por que ela não toca a nossa carne? Por que ela não transforma a nossa vida? Por que ela não faz as escamas dos nossos olhos caírem? Porque tem tanta gente que comunga e continua fazendo fofoca com a vida alheia, fazendo inferno dentro de casa, falando mal dos outros, cultivando ressentimento, mágoa, buscando bens materiais acima de tudo, porque não acredita de fato. Não basta tocar o corpo do Senhor, é necessário ter fé no corpo do Senhor. Vejam, os soldados romanos tocaram o corpo de Jesus e poucos se converteram, mas a mulher hemorraísa também tocou o corpo de Jesus e ela ficou curada. Qual a diferença? E é a palavra que Jesus mais usa neste capítulo 6 do Evangelho de João: é aquele que crer. Eu posso comungar 3 vezes no dia e Jesus entra na minha carne. Mas se eu não creio que eu estou tocando no Senhor, Ele não pode fazer muita coisa dentro de mim. Tal como Ele não pode fazer muita coisa em Nazaré. Não sei se vocês se recordam, quando Jesus visitou sua terra, o evangelista Marcos faz questão de dizer assim: e ali Ele não pôde fazer muitos milagres porque aquele povo não tinha fé. Não é que Ele é menos Deus. Não é que a Eucaristia está circunscrita à fé de cada um. Você crendo ou não crendo, o que vai acontecer ali por graça do Espírito Santo é real e independe do coitado que está aqui presidindo, independe do padre, independe de você, é por graça do Espírito. Mas a diferença está nos efeitos. Aquilo que eu vou receber do corpo do Senhor, a vida eterna, depende se eu creio que Ele está dentro de mim e pode já me dar a vida eterna. O verbo que Jesus usa não é no futuro: aquele que come a minha carne terá a vida eterna. Não, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem. É agora. Sabe por que é agora? Porque a vida eterna é uma única coisa: estar numa perfeita comunhão. E quando a gente comunga, nós fazemos, tanto é que as criancinhas sabem muito bem disso, vou tomar comunhão. Na verdade não é a palavra certa, a comunhão não é a hóstia, a comunhão é o que fazemos. O que é comunhão? É uma união comum, uma comum união entre você e Deus. Que união mais perfeita do que essa que acontece na Eucaristia? É a carne do Cristo que se mistura na nossa carne. É o sangue do Cristo que penetra os nossos sangues. Se crescemos, meus irmãos, isso seria, me desculpe, é a imagem que mais me vem, uma quimioterapia fortíssima. Porque é o sangue de Deus que entra no nosso sangue. É a carne do Deus vivo e ressuscitado que toca a nossa carne mortal. Que venha, irmãos e irmãs,
a fé, por suplemento, completar os nossos sentidos, para que nós possamos viver e morrer da Eucaristia e para a Eucaristia. Para que de fato esta Eucaristia nos sustente na vida presente e nos seja penhor de uma vida futura. Porque só quem não se escandaliza com as palavras de Jesus é capaz de perceber a força de vida que esta palavra nos traz. Jesus não arredou o pé. O que é em Deus é para sempre, desde sempre e por todo sempre. Isto aconteceu na sinagoga de Cafarnaum. E na noite em que Jesus foi entregue, ele consumou esse discurso ao dizer aos apóstolos: fazei isto em memória de mim. De agora em diante não comereis mais do fruto da terra, nem bebereis mais do vinho, antes que o Filho do Homem volte. Ali Jesus instituía este mistério. É necessário que nós tomemos parte. É necessário que tenhamos a coragem de comungar Deus. Porque Deus deseja uma única coisa: criar uma união. É assim, termino dizendo, que o Catecismo da Igreja Católica nos apresenta logo de cara. O desejo de Deus desde toda a eternidade é criar uma união íntima e indissolúvel com o ser humano. É por isso que ele se faz pão, se faz vinho, para comungar você. Não é você que deseja estar em Deus. É Deus que desejou estar em você, para transformar a sua vida e para fazer que, como Paulo, você possa anunciar por todo o mundo este amor que é comprovado para sempre. Como a Bárbara cantou, seu amor é comprovado para sempre ele é fiel. Ele não contradiz na sua palavra. Ouse acreditar e você colherá, você provará e verá os frutos extraordinários que o sacramento do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer na sua alma, no seu corpo e através de você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Celebrando tão grande mistério. Depois da missa, só porque nós estamos transmitindo, ok? Fiquemos de pé e juntos, nesse sacramento de amor, professemos a nossa fé.